pronouns ou subject pronouns são pronomes que a gente vai ter na língua inglesa que são I, you, he, she, it, we e they. Você pode ter talvez uma pequena confusão, porque primeiramente eles são utilizados para poder começar uma ação, mas talvez você pode se complicar, como por exemplo, quando você utiliza cada um e a diferença de cada um deles. Nesse vídeo eu vou explicar como você pode ter uma vida mais fácil, como você conseguir falar inglês com mais tranquilidade. A primeira coisa que a gente vai ter é a diferença de como que a gente vai utilizar cada um deles. Bom, toda vez que você quer utilizar uma ação que vai ser executada, você coloca eles na frente. Isso tanto para frases que tem um sujeito e que não tem um sujeito. Vamos lá. Se eu quero falar o verbo to work, que pode significar tanto trabalhar como funcionar, então eu vou ter justamente sempre uma pessoa na frente dele para você poder falar quem é a ação. Se eu falo eu trabalho, eu falo I work. Se eu falo você trabalha, you work. Se eu falo ele trabalha, he works. Ela trabalha, she works. Se eu falo que isso funciona ou isso trabalha, it works. Nós trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work. E também eles, elas e issos trabalham, they work. Lembrando que não existe a palavra issos. É só para você poder lembrar que o plural de ele, ela e isso, he, she, it, é a palavra they. Uma outra talvez dificuldade que você possa ter. Quando que eu vou saber que o you ele vai ser você ou vocês, sendo que eu utilizo a mesma palavra? Ora, você vai saber pelo contexto de uma conversa. Nenhuma frase ela é colocada diretamente. Quando eu pergunto do you speak English, pode ter um contexto que eu estou conversando com uma pessoa ou mais de uma pessoa. Então sempre vai ficar muito claro pelo contexto qual você utiliza, qual você não utiliza. Outra coisa que acontece também nos Estados Unidos é quando você vai utilizar o nome após a palavra you para você poder especificar se é uma pessoa ou mais de uma pessoa. Se uma pessoa está conversando comigo, ele vai perguntar Do you, Alessandro, speak Italian? Para perguntar se você, Alessandro, fala italiano, para poder direcionar que o você seja a palavra you. Assim como, por exemplo, se eu quero perguntar Do you, Alex and Sandro, speak Italian? Você, Alex e Sandro falam italiano? Então eu sei que esse you vai ser vocês porque dois nomes foram falados após a palavra you. Quanto ao uso de he, she, it, bem simples. Ele, ela e isso. Porém, o ele, você pode também utilizar o he para quando você fala de seres humanos e também animais que você tem muito afeto. Como, por exemplo, se eu quiser falar do meu cachorro, eu posso falar he is my love, como se fosse ele é o meu amor, no sentido de um animal que eu tenho afeto. Assim como se eu tivesse também uma gatinha, eu poderia falar she is my love, para poder falar que ela é o meu amor. O caso do it ele é utilizado para quando uma frase não tem um sujeito, quando a gente só utiliza o verbo diretamente. Como, por exemplo, é legal. Eu vou falar it is nice. Então, quando você quer expressar opiniões ou frases que não tenham um sujeito, sempre lembre, em inglês você sempre precisa colocar um verbo com uma pessoa. Se no português não tem essa pessoa, o it vai aparecer no começo. Inclusive, há uma outra coisa do she que é uma coisa que chama muita atenção, de muito machista e sexista, no caso de quando você tem objetos que você tem muito afeto, como por exemplo um livro, como por exemplo um carro, você vai utilizar o she, como por exemplo she is my love, para você poder falar de um caderno ou de um carro. É por isso que até muitos nomes de barcos são femininos. Titanic é um nome feminino para um barco, assim como você vai ter também a série One Piece que vai ter o Thousand Sunny e o Going Merry. Sunny e Merry são nomes femininos. Inclusive, você também tem o Pérola Negra, o Black Pearl, no Piratas do Caribe, que é também um nome feminino. Você fazia algum desses erros? Você não colocava algumas frases com it porque você achava que não tinha sujeito? Você não sabia dessa coisa do he e do she que também pode ser utilizado para afeto, e inclusive o she para objetos? Deixa um comentário aqui para eu poder saber. Inclusive, você está errando bastante sobre o quê? Manda um comentário para eu poder te ajudar e você conseguir falar inglês com muito mais fluência. Então, para a última coisa, é o they. Como que eu utilizo o they com muita eficiência? Olha, quem está estudando para vestibular, quem está estudando para poder fazer escrita muito melhor ou fazer uma leitura muito mais avançada, saiba que o they é o plural de he, she, it. Então se eu quero falar, ele é meu amigo, he is my friend, eles são meus amigos, they are my friends. Ela é minha amiga, she is my friend, elas são minhas amigas, they are my friends. Esse é meu livro, it is my book. Esses são os meus livros, they are my books. Então sempre lembre, o they ele é utilizado para o plural de he, she, it. Por que isso é importante para o vestibular e para você fazer uma leitura muito mais dinâmica? Porque quando você retoma informações no plural, você utiliza they, facilitando sua vida para que você consiga entender o que ele está retomando, que é sempre uma informação do plural. Como ele não tem uma tradução certa, porque ele pode ser eles, elas e issos, lembrando que isso não existe, você sempre vai ter que saber com a sua leitura dinâmica que informação ele está retomando. Uma coisa que o vestibular adora utilizar, pois sempre quando você vai na tradução literal, você acaba errando. Então, é isso. Espero que o uso de personal pronouns e o subject pronouns tenha ficado um pouco mais claro de para que serve,
como fazer a diferença do you no singular no you no plural, como que usa he, she, it e para que saber sobre o uso do they. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais uma sugestão do que vocês gostariam de aprender? Deixe nos comentários sobre um próximo vídeo e até a próxima!